Irmãos, eu quero falar de uma coisa que está na Bíblia. Está claro, mas geralmente a gente não esquece, vive como se não tivesse percebido. Mas presta bem atenção. Esse é um dos segredos muito importantes da vida cristã. Vou pedir lá para os diáconos lá atrás também virem aqui, sentar para ouvir, que hoje é palavra muito importante, que não pode passar desapercebida de nossas vidas. Imagine que o Senhor Jesus estava para ser crucificado, sepultado, ele ressuscitaria, ele apareceria muitas vezes, subiria aos céus, mas de fato ele não conviveria mais com os apóstolos. O que você acha que ele tinha para dizer nesse momento? Ele disse muitas coisas importantes, principalmente após a ressurreição, mas um pouquinho antes da crucificação, o que você acha que ele tinha para dizer? Eu vou te falar o que ele disse, mas do jeito que o Senhor gostava de falar, ele também fazia um mistériozinho também. O Senhor falava muito com metáforas, simbolismo, ele fazia um mistériozinho também, de tal maneira que ele criava um interesse do que é mesmo que ele está falando, até a hora que ele falava mesmo. Então ele prendia a atenção e até a hora que ele falava mesmo, para que ficasse bem claro ali para as pessoas. E o Senhor começou a falar do jeitão que ele falava, os discípulos não entendiam muito bem, estava lá criando pegando a atenção deles até que ele falasse mesmo. Começou a falar mais ou menos assim. Eu não vou estar com vocês aqui, daqui a pouquinho não vou estar mais aqui. Mais um pouco eu não estarei com vocês, vocês vão me procurar, mas para onde eu vou vocês não podem ir. Você teria entendido o que ele estava dizendo, vou ser crucificado. Estou mais um pouco aqui, vocês vão me procurar, mas para onde eu vou vocês não podem ir. Os discípulos ouviram o que eles ouviram. Parece que ele vai dar um perdido aqui em nós, hein? Se a gente cochilar, ele some e a gente não pode, dessa vez a gente não pode ir. Mas depois de 3 anos, aonde ele ia, eles iam. Onde ele ia para cá, eles iam. Eu dormia aqui, dormia. Todos eles eram testemunha dos milagres, de tudo. Mas dessa vez parece que Jesus estava falando, eu vou dar um perdido. Vocês vão me procurar, não vão me achar. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele estava dizendo, eu vou ser crucificado daqui a pouco. Vocês não podem ser crucificados agora não. Vocês poderão até morrer por mim, mas não é agora não. É isso que ele estava dizendo. Do jeito do Senhor falar, evidentemente que os discípulos estavam boiando, e chegou uma hora que Pedro falou bem claro, porque Pedro era direto, era impossível, para onde o Senhor vai mesmo? E o Senhor fala exatamente do mesmo jeito, para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Aí Pedro não entendendo nada, eu vou sim, e vou e tem mais, se tiver que morrer pelo Senhor, eu vou morrer. O Senhor falou, não, você não só não vai, como também você também não vai morrer por mim. Aliás, você vai me ligar 3 vezes antes que o galo cante. Depois dessa, o Senhor continuou falando, foi tudo ali na Páscoa judaica, onde ele instituiu a ceia, ele continuou falando, bom, eu vou para aquele que me enviou, isso mais para frente na conversa, e ninguém mais me pergunta para onde eu vou, porque lógico, nós perguntamos, o Senhor dá um perdido aqui em nós, a gente pergunta, o Senhor dá outro perdido ali, nós não perguntamos mais, e vocês não perguntam mais para onde eu vou, mas uma coisa é certa, porque eu disse que eu vou e vocês não irão comigo, o coração de vocês encheu de tristeza. O Senhor falou, eu percebi que vocês estão ficando tristes. A conversa vai, conversa vem, tudo isso na Páscoa judaica, onde ele instituiu a ceia. Aí ele falou de novo, aquele jeito misterioso. Mais um pouco, eu estou com vocês, mais um pouco, não estou mais um pouco vocês me verão, um pouco vocês me verão, mais um pouco vocês não me verão. Os discípulos assim, eles disfarçavam, né? Conversando eles, que negócio é esse, um pouco me verão, mais um pouco não me verão. Nós estamos boiando bem, o que o Senhor está falando? Então o Senhor volta a falar de maneira mais clara, vocês chorarão,
vocês lamentarão, o mundo se alegrará, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E aconteceu exatamente isso. Para eles foi muito duro a prisão de Jesus, a crucificação, o sepultamento. O final do livro de Marcos fala que eles ficaram muito tristes e choraram muito. Eles estavam inclusive escondidos, porque quando o Império Romano matava um líder, depois matava os discípulos. E ele foi acusado de querer ser rei no lugar do imperador. Tanto é que Pilatos pôs lá reis dos judeus, querendo dizer, ó, ele estava querendo pegar o lugar do chefe aqui, nós matamos ele, nós matamos qualquer um que quiser pegar o lugar do imperador. É isso que Pilatos estava querendo dizer. Rebelião contra o império, nós matamos. Bom, ele nunca quis ser rei no lugar do imperador, no sentido humano. Ele é rei porque é o Senhor, Criador de todas as coisas, do reino de Deus, e essa realidade aqui passará. Ele não estava atrás do poder humano de nada. O diabo ofereceu poder humano, governo humano para ele na tentação do deserto. Ele disse que não era a pauta dele. Tudo isso aqui vai passar, essa não era a pauta dele, mas ele foi acusado erradamente, injustamente, também de querer pegar o lugar de César, e assim ele foi morto. Mas naquela cultura, naquela época, mata o rebelde, o líder rebelde, mata todos os seguidores. Eles estavam escondidos, possivelmente no mesmo lugar onde eles tomaram a ceia, no mesmo lugar onde o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Aí eles saem. Atos 2, eles saem pregando, orando em línguas, e aí é o avivamento da era apostólica. Mas naquele momento, o final de Marcos deixa bem claro que de fato eles estavam muito tristes e eles choravam muito. O Senhor, há momentos que o Senhor fala bem claro da sua partida, da sua crucificação, por isso que depois eles são repreendidos pela incredulidade. Exatamente ali naquela última Páscoa, o Senhor falando da sua partida, eu vou para o Pai, no geral, misteriosamente, até que ele fala claro, não, eu vou para o Pai. Em outras palavras, eu vou morrer e eu estou indo. Aí num dado momento ele fala, bom, agora o senhor está falando claro, bem clarinho, agora parece que nós estamos entendendo. Mas exatamente naquele momento que eles estavam tristes, que o Senhor estava falando da sua partida, em seguida eles iam chorar muito, até o Senhor aparecer para eles. Estavam muito tristes e profundamente tristes. Você lembra da conversa dos discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam arrasados, muito tristes, abatidos, todos eles estavam abatidos, eles estavam arrasados. O que o Senhor queria dizer naquele momento que eles passariam por uma situação dessa e depois teriam que ser os apóstolos de Cristo sem ter Jesus do lado deles? O que você acha que o Senhor queria falar para eles? O Senhor queria falar, e esse é um segredo que os crentes vivem, como se ele não existisse, como se não estivesse na Bíblia. Por isso que eu pedi para todo mundo ficar aqui e prestar muita atenção, para a gente dar uma guinada na nossa vida. O Senhor falou assim, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. E ele disse mais, ele disse, eu vou mandar outro, mas outro exatamente como eu. Outro, isso é percebido lá no grego, né, que tem duas palavras para outro. Por exemplo, você vê um monte de carro ali na Castelo, quantos carros, quantos veículos, tem esse e tem aqueles outros. Não é esse outro que Jesus estava falando. Ele usou a palavra outro para dizer exatamente igual. Assim como eu tenho natureza divina, mas estou aqui limitado no tempo e no espaço, me tornei homem para morrer por vocês, mas tendo morrido, subido aos céus, ele não está limitado no tempo e no espaço. Onde eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Ele está através da pessoa do Espírito Santo, mas o Senhor está aqui sempre conosco, com a sua igreja, ao mesmo tempo lá na Trindade, exaltado à direita de Deus Pai, na Trindade.
Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Aquele que me ama, cumpre a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O Senhor habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Ele disse, eu vou mandar outro exatamente igual, que tem natureza divina, que tem atributos divinos, por isso ele é o Espírito de Deus, o Espírito eterno, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele disse, eu vou mandar outro exatamente igual, ele estará sempre com vocês, porque sendo exatamente igual a mim, ao Pai, ele é eterno. Nunca terá um dia que o Espírito Santo faltou na aula de estar conosco, na aula de viver conosco, na aula de nos ajudar. Ele nunca falta, porque ele é eterno. Vocês não ficarão órfãos. Eu vou mandar um outro. Dependendo da tradução, outro conselheiro, outro consolador, outro ajudador, possivelmente é um pouquinho melhor a palavra ajudador, porque lá no grego o Senhor Jesus falou, eu vou mandar outro paracletos. Paracletos é o substantivo que vem do verbo parakaleo, kaleo é chamar, é preposição que vira prefixo. Essa preposição significa ao lado. Por isso você vai ter em português a palavra para-eclesiástica. São organizações ao lado para apoiar as igrejas. A Missão Antioquia apoia as igrejas no treinamento e envio de missionários. A Missão Portas Abertas ajuda as igrejas na logística de apoio aos que sofrem. Organizações de ajuda humanitária cristã estão ao lado para entrar com toda a logística de socorro para algumas situações do mundo. São as para-eclesiásticas. Elas não são igrejas locais, são organizações que estão ao lado para apoiar, para ajudar. Então a palavra tem muito grego no nosso português. Isso que é verdade. Ele é parakaleo, é o verbo chamado, kaleo é chamado, é chamar, chamado para estar ao lado, para ajudar. Agora, como é que vai traduzir isso? Não tem exatamente uma palavra em português. O conselheiro está ao lado para ajudar. Conselheiro parece que quebra um galho, mas não diz tudo. Consolador. Consolador está do lado para ajudar. Quebra bem um galhão, mas não diz tudo. Ajudador é um pouco melhor, porque lá no grego ele é chamado para estar ao lado para ajudar. O ajudador está ao lado para ajudar. Isso aí, ajudador, me parece que é até melhor. Mas nenhuma dessas palavras em português diz que ele está conosco para ajudar no que der e vier. Por isso que tem que botar lá conselheiro na tradução, consolador, ajudador, e uma Bíblia de estudo, uma nota de rodapé. Olha, é porque der e vier. Não deixarei vocês órfãos, eu vou mandar um ajudador para aquilo que precisar, ou consolador, ou conselheiro, que estará sempre convosco, para o que der e vier, para o que vocês precisarem, e estará sempre, porque ele é exatamente igual a Jesus, ele é eterno, uma das pessoas da Trindade. O mundo não o conhece, não pode conhecê-lo, só quem é purificado pelo sangue de Cristo que o receberá. Mas vocês o conhecem, ele habita em vocês, estará com vocês. Não é só que ele está ao lado, no caso do Espírito Santo, ele está ao lado porque está dentro de nós, habita em nós e sempre conosco. Ele é uma pessoa divina. Olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou mandar uma das pessoas da Trindade e vai ficar sempre com vocês. João capítulo 14. Ainda naquela Páscoa judaica, porque aquela Páscoa começa em João 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos, vai até João 17, quando ele faz oração.
De 13 a 17, Jesus está dentro do cenáculo, naquela Páscoa, numa longa conversa, a maior conversa escrita entre Jesus e os apóstolos, é João 13 a 17. João 14, 16 é quando ele fala: eu pedirei ao Pai e Ele dará outro exatamente igual, que tem natureza divina, que tem atributos divinos, o outro, conselheiro, consolador ou ajudador, como está, parece que na atualizada mais antiguinha aí, outro ajudador, para estar com vocês sempre. Não pode ser um ser humano normal. Ser humano normal falece, vai embora, não está sempre conosco. Para estar sempre conosco tem que ter natureza divina, tem que ser eterno. É isso que ele está falando. Eu vou mandar outra pessoa, está na Trindade, tem natureza divina, tem atributos divinos, Ele é eterno, Ele vai estar sempre com vocês, Ele é o Espírito da verdade. Verso 17, é da verdade, Ele nunca vai mentir, Ele nunca vai enganar, Ele nunca vai ajudar de um jeito que vai atrapalhar. O mundo não pode recebê-lo, o mundo nas trevas nunca vai ter o Espírito Santo de Deus. O mundo não o vê nem o conhece, mas vocês, meus discípulos, meus apóstolos e filhos de Deus, lavados e purificados no sangue de Cristo, vocês o conhecem. Ele é invisível, Ele é eterno, mas Ele vive em vocês e estará sempre com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele voltou tanto pela crucificação, mas ele voltou também pelo derramar do Espírito Santo, e é por meio do Espírito Santo que aquele que o ama faz a sua vontade, cumpre os seus mandamentos. Ele e o Pai habitam também em nós, através da pessoa do Espírito Santo, pela unidade que há entre as três pessoas da Trindade. Unidade na essência, porque convivem numa única natureza divina, e unidade também de vontade, de propósitos, de atributos, por isso que é o único trino Deus. Ele disse: vocês não ficarão órfãos. Se vocês comigo aqui têm Deus encarnado, semigo aqui, sem eu estar aqui, vocês terão o Espírito Santo com vocês. Ele é o Espírito eterno. Ele está sendo enviado para aquilo que der e vier. Evidentemente que a gente tem que ser cautelosos, no sentido de não ir colocando palavras na boca de Deus. Deus falou, Deus disse, Deus falou, Deus disse, e daqui 3 meses, aquilo que Ele falou, Ele não falou mais. Evidentemente que Deus não falou. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas o Espírito Santo tem toda uma atuação invisível dentro de nós, no geral, dentro dos limites que aqui eu mostrarei para vocês. João 14, 26. Agora Jesus deu nome para o conselheiro. O ajudador tem nome. João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, esse é o Espírito de Deus, esse é o Espírito eterno, esse é o que habita em nós, esse é o que estará sempre conosco, esse que foi chamado para ser Paracletos, para estar ao lado, especificamente dentro de nós, para ajudar naquilo que tiver que ajudar. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O que o Espírito Santo faz? Tarefa de casa do Espírito Santo. Jesus subiu e falou: tem uma tarefa de casa aí. Lá na Trindade eles resolveram. A tarefa de casa do Espírito Santo é estar sempre conosco e nos ensinar todas as coisas. Mas ele nos ensina a partir do momento que a gente ouve uma palavra, ela é gravada, você continua ouvindo, é ensino bíblico, ou se você puder ler as Escrituras, ler as Escrituras. Eu sempre, não é obrigado, porque se você não consegue ler, não é obrigado, mas você pode ouvir bons sermões,
não é verdade? Mas se puder ler e meditar, eu sempre sugiro a NVI, Nova Versão Internacional, que está com o nosso português. E se tiver uma NVI de estudo, geralmente tem uma letrinha desse tamanho, dá um nervoso. Eu até tenho uma lupa em casa que eu dou uma aumentada naquelas letrinhas lá para ler, porque dá um nervoso, tão pequenininho que são as letrinhas. Mas uma NVI é uma boa tradução, tem uma palavrinha ou outra lá que eu não gosto. Chama profeta de vidente, fica implícito adivinhação, não é isso que a Bíblia quer dizer. Não sei porque eles botaram vidente para a palavra profeta, que traz um pouco de confusão. Tirando esse detalhe, a NVI, no geral, ela é muito boa, sim, é a melhor tradução hoje, num português que a gente usa no dia a dia. Quando você lê o Espírito Santo eterno, que está sempre conosco, que habita em nós, e nós não estamos órfãos, é uma pessoa divina, ele vai iluminando a Bíblia. E a gente começa a perceber, e ele vai também trabalhando no nosso coração. Isso não está bom na sua vida, mas você pode confessar, Jesus vai te perdoar, ora a Deus, ele pode te ajudar, e você não vai ficar caindo nesses mesmos erros. O que o Espírito Santo faz de uma maneira invisível, é subjetivo porque está dentro de nós, mas é real porque é de Deus. O Espírito Santo nos ensina, e na hora do vamos ver, ele lembra. Vai tomar uma decisão, e lá em algum lugar na Bíblia você falou, você leu, não coloque-se em jogo desigual, aí você tem que assinar ali um documento, você fala, não, mas os valores aqui não são das Escrituras, os propósitos parece que não estão bons, lá dentro o Espírito Santo vai te lembrando, vai te tirando a paz, é invisível, mas é real porque ele é Deus, e aí ele vai te orientando. Não dá essa cabeçada não, mas só que tem gente teimoso que, se o pastor falou, o pai falou, a mãe falou, o primo falou, e o Espírito Santo falou, agora o que eu vou fazer? Vai lá e dá a cabeça. Mas o Espírito Santo o Espírito Santo é o nosso capacete, irmão, para você não dar cabeçada. Ele te ensina todas as coisas, te ilumina, para você, te faz lembrar na hora do vamos ver. Por isso que em João 16, verso 13... Por isso que em João 16, falando do Espírito Santo, naquela última Páscoa judaica, naquela última Páscoa, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. É impossível, tendo o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, você ser guiado para a mentira, para o erro, para o engano. Com o Espírito Santo você pode confiar 100%. Você lá vai lendo as Escrituras, ele vai iluminando o certo, nunca é a mentira. Ele vai te constrangendo o teu espírito para se arrepender daquilo que não é bom. Ele nunca vai tentar você convencer a pecar. Quem tenta para pecar é o diabo, desde o jardim do Éden, que ele instiga a cobiça, a ganância, a competição, a inveja. Isso é o departamento do diabo. O departamento do Espírito Santo é guiar a verdade, a santidade, as coisas de Deus. O Espírito Santo nunca vai enganar. Quando ele tira a paz do coração, é fria. É fria. Quando você vê que não dá e que não dá e que não vai dar, e está ali aquela falta de paz no coração, pede um tempo. Olha, melhor é orar mais, pensar mais, porque eu não estou sem tranquilidade nenhuma. Toda a lógica diz vai, o mundo inteiro diz vai, porque fica o diabo e o inferno inteiro falando vai. Mas lá dentro do coração, o Espírito eterno, invisível, santo, que ilumina, que ensina, que faz lembrar, que guia a verdade, todo mundo diz vai, menos esse ser invisível no nosso coração. De alguma forma ele deixa a gente perturbado. Às vezes a gente tem um sonho assim também, meio simbólico, que parece que indica não vai. O Espírito Santo nunca vai enganar a gente. O Senhor Jesus não disse, eu não os deixarei órfãos para dar um picareta na vida de vocês.
Eu não os deixarei órfãos para pôr do lado de vocês o enganador. Ó, toma cuidado com esse enganador. Ele disse, eu não os deixarei órfãos para dar-lhes o Espírito Santo. Ele é eterno, Ele é bom, Ele ensina o certo, Ele lembra o certo, Ele guia a verdade, Ele nunca guia a mentira. Ele não confunde. Como Jesus, segundo a revelação de Deus, é o caminho para Deus, é o nosso Salvador e Redentor, o Espírito Santo, que é um com o Pai e com Jesus, nunca vai dizer o contrário dos profetas, dos apóstolos e da decisão da Trindade. Por isso que o Senhor Jesus falou, olha, Ele me glorifica, Ele testifica de mim, Ele fala de mim, Ele ensina as Escrituras que falam de Jesus. Não é que Jesus pregou um evangelho, o Espírito Santo prega outro evangelho. Ele prega o mesmo evangelho. E se for outro evangelho, não é do Espírito Santo, da verdade, que ensina o certo, que faz lembrar o certo. Do Espírito Santo não tem mentira, não tem engano. Uma certa ocasião, Jesus expulsou demônio de uma pessoa que passou a enxergar e a falar, porque um demônio não deixava ele enxergar e falar. Os fariseus falaram, ele tem Beelzebul. Esse é um departamento perigoso. Que Jesus, sendo filho de Deus, sempre teve o Espírito Santo. Sempre. Nunca teve um dia que ele não teve. Ele foi gerado em Maria pelo Espírito Santo e por aí vai. No batismo, ele é capacitado pelo Espírito Santo para o seu ministério messiânico, com curas, milagres, sinais, na plenitude do Espírito. Ele foi prometido como Messias, que lá no hebraico significa ungido. Messias é palavra hebraica. Tem hora que o nosso português pega do hebraico, pega do grego, pega do inglês. Não sei o que sobrou para o nosso português, porque vai emprestando de tudo quanto é. Sobrou eu, tu, ele. Então, de qualquer maneira, não é? Então, ele foi prometido como Messias, ungido, na plenitude do Espírito Santo. Quando os fariseus falaram, mas é Beelzebul, implicitamente eles estavam ofendendo o Espírito Santo. Os milagres dele é pelo diabo. Então, ele não é o Messias. Isso é um departamento perigoso, que o Espírito Santo não é mentiroso, não é enganador. O Espírito Santo glorifica Jesus. Enquanto o Evangelho é pregado, ele convence a pessoa a crer, a se arrepender. Aí Jesus falou, olha, a lógica de vocês está meio doida, né? Uma casa dividida não subsiste. Se Satanás está expulsando Satanás, o Satanás endoidou, né? Ele precisa de um psiquiatra que doidou bem. Então, o argumento de vocês não tem lógica nenhuma. Só que se eu expulso pelo Espírito Santo, e evidentemente que sim, é porque o reino de Deus chegou. Onde tem o Espírito Santo, tem Deus, tem o reino de Deus, a santidade de Deus, a verdade de Deus, o ensino certo de Deus, o lembrar do certo de Deus, o ser guiado à verdade da parte de Deus. Nunca tem engano onde tem o Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, se vocês blasfemarem contra o Espírito, não tem perdão. Pode blasfemar contra mim. Porque o Espírito Santo ainda está me glorificando, está tentando convencer você, aí você creu, você está salvo. Pode falar mal de mim, é isso que Jesus falou. Está errado, mas pode falar mal de mim. Não fale do Espírito Santo. É ele que convence o pecador. Se você o ofender e ele parar, você nunca vai conhecer Jesus. Ele glorifica Jesus, ele revela Jesus, ele convence o pecador. Mas se ele parar de fazer isso, porque você disse que ele não é quem ele é, e ele não vai atuar para convencer e você crer, você nunca será salvo. Blasfêmia contra o Espírito, e encrencar contra ele, e ele parar de atuar, a pessoa nunca vai conhecer Jesus. João 16:13. João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade,
Não falará de si mesmo, ele não tem uma nova mensagem, um novo evangelho. Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, ele não encrencará com a Bíblia, pregando outra coisa. Aliás, a Bíblia é inspirada por ele segundo as Escrituras. Ele ensina, porque ele é o inspirador do texto. Ele nos faz lembrar. Ele glorifica Jesus, receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Se não entendeu, é o Espírito Santo que nos faz inteligentes para entender, de maneira sobrenatural. Ele não prega outro evangelho, ele glorifica Jesus, ele faz conhecido o que foi revelado. Aí Jesus fala um pouquinho da unidade e na Trindade. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O que ele está dizendo é: eu e o Pai somos um, total unidade, o Espírito é um conosco. Eu posso dizer que ele receberá do que é meu, mas eu posso dizer que ele receberá do Pai, sendo que o Espírito Santo faz parte de todas essas decisões, unidade completa na Trindade. Esse é o grande segredo que muitos irmãos vivem como se ele não existisse. Quando você for ler a Bíblia, ora, ó Senhor, com teu Espírito Santo, me ajuda a entender. Ah, Senhor, eu estou meio com uma preguiça de orar, de louvar, me ajuda com teu Espírito Santo. Ah, Senhor, naquela situação me deu um desânimo, e não parece que vai melhorar, e não melhora nunca. Me ajuda a crer, me ajuda a fazer aquela visita, me ajuda a dar uma palavra para aquela pessoa. Ou então tem hábitos na vida que precisam ser mudados, não é? Hábitos, né? O apóstolo Paulo fala, não é? Romanos capítulo 8, vou pedir para vocês abrirem, porque o Espírito Santo faz isso aqui também. Romanos 8, 13. Romanos 8, 13. Essa palavra está sendo gravada, é um estudo bíblico, você pode ouvir mais vezes. Vai lá para o canal do YouTube da igreja, a gente divulga no Facebook da igreja, no grupo que nós temos. Romanos 8, 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, ou seja, as inclinações do nosso coração humano, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus em nós, somos seus filhos, temos o Espírito, podemos mortificar tudo que não é bom. Por exemplo, escravidão, imoralidade sexual, discórdias, invejas, iras, aquelas constantes inimizades, sentimento faccioso, quero dividir aqui, dividir ali, embriaguez, escravidão de qualquer coisa que tenha dependência química. Naqueles dias que o Paulo estava escrevendo lá em Gálatas, não tinha as drogas dos dias de hoje, mas o Espírito Santo pode mortificar isso tudo. Nós temos que orar e pedir tudo que é muito forte, um impulso muito forte. E é o Espírito Santo também que pode nos dar algumas coisas, que elas vêm de Deus em nós, e às vezes tem que pedir. Às vezes, olha, é o Espírito Santo que pode fluir em nós, amor de Deus, alegria de Deus, paz, perseverança, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o Espírito Santo que faz isso, mas tem que pedir. Porque o órfão é aquele que não tem pai para pedir. Filho pede para o pai, pede até demais. Mas nós somos filhos de Deus. Nós podemos orar em nome de Jesus. Há um verso lá em Lucas 11, que eu não vou ler, vou só meditar. O Senhor diz assim: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito a quem lhe pedir. Só que nós já temos, porque nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo está em nós.
Ele atua quando eu leio a Bíblia, Ele atua quando eu preciso lembrar, Ele me guia a verdade. Ele atuou para eu conseguir crer e receber Jesus, Ele me convenceu. A palavra do Senhor diz que nós podemos ser cheios dEle, mas também com rebeldias e desobediências podemos entristecê-lo. A palavra do Senhor diz que nós podemos até extingui-lo, de tanta rebeldia e coisas erradas. Mas se nós tivermos uma vida de arrependimento de pecado e de dependência do Senhor, o sangue de Cristo nos purifica todos os pecados, e o Espírito Santo está conosco para o que der e vier. Mas Ele é uma pessoa. Se a gente tiver condição de evitar uma situação pecaminosa, mas a gente é imprudente, isso entristece o Espírito, porque Ele é uma pessoa. Ele não é uma energia impessoal. Ele fala, Ele ensina, Ele guia, nós podemos ter mais plenitude do Espírito, podemos estar bem sequinhos do Espírito, podemos alegrar o coração do Trino Deus, também podemos entristecer o coração do Trino Deus. Ele é uma pessoa, mas Ele não é uma pessoa humana assim, cheia de picuinha, faz bico para nós, sai andando, abandona a gente. Não, o Espírito Santo não é assim, não. Se nós nos arrependermos, Ele vai querer nos ajudar sempre, nos guiar à verdade sempre. Mas, às vezes, a gente vive como se Ele não existisse. Em cada situação da vida vai ter aquela vozinha de Deus dentro de nós, para tomarmos a decisão, para dizer, isso não está muito bom, olha bem aí o seu tempo, negligência com a palavra, coração, negligência com a comunhão com os irmãos. Não é que não é para passear, é para viajar, é para descansar, mas tudo tem a medida certa, e o Espírito Santo vai nos ajudar a achar a medida certa de todas as coisas. É o Espírito Santo que fala que determinados programas, olha, esses programas não estão bem aí na televisão, ou determinados ambientes não estão muito bons. Aí o pessoal fala, pastor, crente pode isso, pode aquilo. Eu falo, olha, a gente não gosta de ser legalistas. Não vamos dizer pode, não, porque eu quero ir na balada, pastor, será que eu posso ir? Não, a pergunta não é se você pode ou não pode. A pergunta é, o ambiente é bom para o Espírito Santo? Todas aquelas roupas daquelas meninas, aqueles shortinhos, aquelas sainhas, aquela sensualidade da balada e as letras das músicas, será que o Espírito Santo está à vontade ali? Ou quando você vai chegando perto, aquele ambiente lá, esse lugar não é para mim, esse lugar não é para mim? Porque o Espírito Santo vai fazer isso dentro de nós, vai nos ensinar, vai nos fazer lembrar. Ele não está escrito na Bíblia, não vai na balada, mas está escrito para não sermos sensuais. Está escrito que luxúria é pecado, que imoralidade sexual. O que as letras estão falando, o que o ambiente está falando? Isso que o Espírito Santo vai lembrar. Olha, o que a Bíblia ensina é isso. Dá uma olhada nesse ambiente aqui. Não é? Dá uma olhada nesse ambiente aqui, como é que está esse ambiente. Então, é isso que o Espírito Santo faz. Pastor faz também, mas eles dão a mínima que o pastor falou. O pastor falou, agora que eu vou fazer. É melhor, às vezes, até o pastor não fala nada. Mas nós precisamos procurar discernir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo não faz só isso que eu estou dizendo, ele também nos dá ousadia para pregar o Evangelho, ele nos dá a medida de sabedoria que precisamos, de conhecimento, às vezes nós temos que pedir, às vezes. O apóstolo Paulo falou, quem não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tem muito problema que as pessoas se metem por falta de sabedoria. Falta de sabedoria para falar, falta de sabedoria para se comportar, e às vezes está colhendo o que planta. A palavra do Senhor diz para respeitar as autoridades. A gente pode discordar, mas respeitosamente, nós temos que honrar as autoridades. Tem gente que quer bater boca com o professor, quer bater boca com o seu guarda, quer bater boca com o juiz dá a voz de prisão, vai preso.
Falta de sabedoria. Não é verdade? Falta de sabedoria. Tem gente que responde muito errado. A palavra branda, segundo o livro de Provérbios, desvia o furor. É o Espírito Santo que dá sabedoria para responder certo. Responde errado, atravessado, vai ter problema. O Espírito Santo pode nos dar conhecimento, sabedoria, fé, dons de curar, milagres, discernimento de espírito, profecias do Senhor do Espírito e outros dons que eu esqueci. Mas Ele também ajuda na habilidade administrativa. Mas como Ele é Deus, Ele é infinito nas possibilidades. Pode dar o dom que quiser. Lá no livro de Êxodo, Ele deu habilidade para fazer os artefatos com um estilo assim todo artísticos, que eram os objetos do tabernáculo. E segundo o texto, foi da parte do Espírito Santo que aquele determinado homem recebeu aquelas habilidades. Deus pode abençoar em engenharia, em ciência, geografia, o que quiser. Ele pode habilitar e dar uma graça especial para nós. Mas muitas vezes nós vivemos como se nós fôssemos órfãos. Ele está sempre, sempre conosco. Nós o conhecemos, Ele habita em nós, mas Ele é invisível. Só que Ele não é ditador. Deus tem toda a autoridade sobre tudo e nós prestaremos conta a Deus, mas Deus não está nos obrigando a nada. O Espírito Santo vai falar, e eu vou ser guiado por Ele, ou eu vou desobedecer. Ele não vai falar, já que você não vai fazer, vou dar um croque aqui na sua cabeça, você vai ver. O Espírito Santo não é assim. Nós prestaremos conta para Deus, mas o Espírito Santo sempre falará com gentileza no nosso coração. Tirará a paz, Ele mostrará que a gente precisa evitar certos ambientes, que certas características de nossa vida não são boas, que Ele pode nos libertar, Ele pode mortificar aquilo que é um impulso forte e a gente não consegue controlar. É o Espírito Santo que vai fazer isso tudo. É a pessoa que o Senhor Jesus disse que estaria sempre conosco. Se tem uma vitória nas Escrituras, é a vitória de Deus em nós. Às vezes o pessoal muda um pouco o foco, né? Eu diria que para a tristeza de Deus e do Espírito Santo. Nós fazemos campanha aqui na quarta-feira, mas a campanha tem que focar em Deus e na operação de Deus. A campanha em si não é a chave da vitória. A chave da vitória é fazer a pessoa perseverar umas 7 quarta-feiras em Deus, porque a vitória é de Deus. Às vezes as pessoas, eles invertem. Por exemplo, nós temos óleo aqui, nós gostamos de ungir, sabe por quê? O óleo, ele representa o Espírito Santo na Bíblia, mas o fogo também. Mas fica tranquilo, nós não vamos tacar fogo no irmão. Água também representa o Espírito. Lá na visão de Ezequiel, do trono sai um rio de água viva, é o Espírito, mas nós não vamos tacar água em vocês não. A pomba também representa o Espírito, não vamos pôr uma pombinha em cima do irmão, mas de jeito nenhum. Então a gente unge com óleo, porque dos 4 símbolos, esse é o mais prático de ungir. E tem unção com óleo na Bíblia, né? Também em determinados momentos os apóstolos ungiram com óleo. Lá no livro de Tiago, chama os presbíteros, unge com óleo, ora. Mas o óleo, ele não é mágico. Eu trouxe esse óleo de Israel. Diferença nenhuma, se é de Israel, da Rússia. A diferença está no Espírito Santo, não está no óleo. Ele é simbologia do Espírito Santo. Então nós ungimos com óleo porque ele simboliza o Espírito, mas ele não é mágico em si mesmo. O poder está em Deus, na presença de Deus, no Espírito Santo. Então a gente sempre tem óleo aqui, porque a gente gosta de ungir com óleo, porque na Bíblia os apóstolos, não sempre, mas numa determinada ocasião, oraram pelos enfermos com unção de óleo. No livro de Tiago 5 fala isso também. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes vai
transferindo as crendices populares, da água benta, por exemplo, a gente transfere agora para alguma coisa aqui do meio evangélico. E as pessoas simples pensam que aquilo ali tem poder em si mesmo. E as igrejas vão enchendo e os pastores não explicam direito. Mas a verdade é que o poder está em Deus e a atuação é do Espírito Santo. Não é nem de igreja, nem de ministério, nem de placa de igreja, nem de pastor, nem de apóstolo. É neste ajudador que está conosco sempre. Quando eu entendi isso, eu dei uma melhorada, irmãos. Tudo que eu tinha dificuldade, que era mais difícil, eu falava: Senhor, eu não estou precisando só de perdão, não, eu estou precisando de libertação. Dessa forma de pensar, desse estado emocional, dessa reação emocional, eu estou precisando de libertação. Aí eu comecei a apresentar: Senhor, mortifica com teu espírito isso aqui dentro de mim. Não quero ter mais esse impulso assim de coisa ruim, de sei lá o quê, de quando você é mais bruto com as pessoas. E aí eu comecei a enumerar. Eu sei que Jesus morreu, o Senhor perdoa, mas a amabilidade aqui que é fruto do Espírito, estou devendo. Não estou muito amável, não estou muito perseverante, não estou com muita fé, que é fruto do Espírito. Falei: Senhor, eu estou precisando disso aqui, estou precisando de amabilidade, eu estou precisando de domínio próprio. Eu comecei a apresentar a Deus, principalmente situações assim que você acha difícil amar determinada pessoa, né? Porque ela foi estúpida, ela foi um traidor, ou ela tem mau hálito, né? Eu vim orar aqui, estava com mau hálito. Ih, Senhor, mas está difícil. Eu estou brincando, né? Sempre tem uma situação que a gente tem dificuldade de amar aquela pessoa. Mas você peça ao Espírito Santo, fala, confessa: Senhor, é para eu amar o próximo, mas está difícil de amar esse sujeito, hein? Nessa época aí do impedimento, né, que teve tanta tensão política, quem estava de um lado odiava o outro, né? E a gente sempre tem um lado, né? Querendo ou não, a gente está de um dos lados, né? Eu queria vigiar o meu coração, para não ter ódio contra nenhum deles. Errou, pecou, roubou, que venha a justiça sobre eles para que o Brasil seja melhor, mas não com ódio. Não é verdade? Não com ódio, não desejando que não se arrependam, que não sejam salvos. Esse aí que vai queimar mesmo no inferno, o inferno é para ele mesmo. Não pode ser assim, não é? E o ambiente ao nosso redor faz a gente odiar. Eu não assisto aqueles programas do Datena, não, porque o Datena vai botando ódio. Esse bandido aí, pega esse bandido aí. Aí você quer, mata o bandido, Senhor. Jesus vai querer que ele seja mudado, transformado, perdoado, que ele saia de um Paulo para um apóstolo. E dependendo dos programas da televisão, só põe ódio no nosso coração. Fala: não vou ouvir isso aí, não. Isso aí fala de um jeito que eu, daqui a pouco, mata os bandidos, Senhor. Tem muita gente na prisão tendo encontro real e pessoal com Jesus, sendo mudados e transformados pelo poder de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu vou pedir para você orar onde você está. Geralmente a gente pede para vir à frente, mas vou pedir para você orar onde você está. Aí de olhos fechados diante do Senhor. Qual foi a área que você entende que Deus pode te perdoar e você precisa confessar? Talvez você já confessou enquanto eu estava falando, o Senhor já te perdoou, mas se ainda precisa falar: Senhor, me perdoa. O Senhor sempre te perdoará. Ele sabe que você não é perfeito, o Senhor já sabe isso. Ele sabe que nós seremos perfeitos na manifestação do reino de Deus, da plenitude do reino de Deus. Ele só quer que nós confessemos, reconhecemos, e Ele nos purifica com o sangue de Cristo. Mas identifica também uma área que você precisa melhorar. Uma área que você precisa melhorar, talvez é amabilidade para com o próximo. Talvez é um pouco de paciência. Talvez é desejar justiça, porque a coisa errada tem que ir embora,
mas amando o injusto, para que ele tenha arrependimento e conhecimento de Deus. Desejar justiça, mas sem ódio. Desejar justiça, mas amando o injusto, ao ponto de orar para que ele tenha o conhecimento, o arrependimento e se torne filho de Deus. Qual é a situação que é quase um impulso de inveja, de ciúmes, de falta de amabilidade, de falta de perdão, de falta de perseverança? Ou qual é o ambiente ruim que você não deveria frequentar mais? Qual que é o programa de televisão que o Espírito Santo não gosta e lá no seu coração você sabe que não gosta? Eu falei um programa de televisão que eu sinto que ele me dá ódio, eu não gosto, e eu diria que parece que o Espírito Santo não gosta também, eu não assisto aquele programa. Quais são as situações que nós precisamos perdoar, precisamos de ajuda? A palavra do Senhor diz: nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que não estamos abandonados, o Espírito está sempre conosco. Podemos alegrá-lo, podemos entristecê-lo, é Ele que vai nos guiar à verdade, nunca mentira, nunca engano, é Ele que glorifica Jesus, é Ele que inspirou a Bíblia e a ilumina quando nós lemos, é Ele que nos faz lembrar de tudo, é Ele que nos dá os dons espirituais, é Ele que produz em nós o fruto do Espírito Santo, que é amabilidade, domínio próprio, amor, perseverança, longanimidade, que é perseverança no sofrimento, nas situações difíceis. É Ele que dá paz de Deus, alegria de Deus e amor de Deus. É Ele que dá ousadia. É Ele que remove do nosso coração todo o fardo pesado de opressão, de tristeza e de desânimo. Nós não estamos sozinhos. Está sempre conosco, para nos ensinar, para nos lembrar, para nos guiar. Mas inúmeras vezes vivemos como se estivéssemos sozinhos, abandonados, sem que Ele não nos guiasse, como se Ele tivesse se distraído. E quantas vezes Ele fala e a gente afoga, apaga aquela vozinha interior, dizendo: olha, não é por aí mesmo, não é nesse ambiente mesmo, não é nessa situação mesmo, não é para falar desse jeito, é para falar diferente, é para se comportar diferente. E aí nós ignoramos essa voz do Espírito Santo em nós, e nós o entristecemos como pessoa, e ele vai deixando de operar. Mas nesta manhã talvez nós precisamos dizer perdão a Deus, perdão ao Espírito Santo, reconsagrar o nosso coração para voltarmos a ouvir a sua voz e para voltar a sermos incendiados por Ele novamente. Vou fazer essa oração. Eu quero pedir que você concorde diante de Deus. Pai amado, nesta manhã nós pedimos perdão ao Senhor. Perdão pela negligência de leitura da Bíblia ou de ouvir ensino bom. Pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão por ignorar a Tua voz quando o Senhor diz: este ambiente não é bom. Esse programa da televisão não é bom, essa amizade não está edificando, esse ambiente não está edificando, não está construindo. Ou quando nós percebemos que um hábito não glorifica o Senhor e não temos força de mudar, mas nem nos arrependemos e nem pedimos para o Senhor nos ajudar com Teu Espírito. Porque se o Senhor nos ajudar com o Teu Espírito, mortificaremos os feitos do corpo, quebraremos
todo padrão de raciocínio mental, de destruição, de inimizade, de ódio, de fraqueza, de senso de abandono. Pelo Teu Espírito Santo, nós podemos ser guiados à verdade, podemos ser mudados, transformados como pessoas naqueles itens e pontos que sabemos que não são bons. Nesta manhã pedimos perdão por ignorar a voz do Teu Espírito Santo, por termos entristecido o Teu Espírito Santo, por vivermos como se tivéssemos abandonados, sozinhos, e não fôssemos os Teus filhos. Pedimos perdão, Senhor, de termos permitido situações, hábitos que entristeceram o Teu Espírito, e o nosso coração deu uma secada e uma endurecida. Quando o Senhor falou pelo profeta Ezequiel, o Senhor fez uma promessa maravilhosa. O Senhor disse que nos daria um novo espírito e um novo coração. O Senhor disse que removeria todo o coração endurecido, sem quebrantamento, sem sensibilidade, para nos dar um coração quebrantado, sensível, um coração de carne. O Senhor disse que teríamos um coração sensível, quebrantado, de amor, de paz, de alegria, de perseverança, quando nos desse o Espírito Santo. O Senhor disse que o nosso coração, pelo profeta Ezequiel, seria inclinado para a obediência dos Teus mandamentos, porque o Senhor nos daria o Teu Espírito. O Senhor Jesus disse que, tendo nos purificado os pecados, rogaria ao Pai que derramaria sobre nós o Espírito. Não ficaríamos órfãos, teríamos sempre Deus em nós, sempre, sempre para nos guiar. Pai amado, mas nós vivemos como se estivéssemos sozinhos, abandonados, como se não pudéssemos ser ajudados na nossa vida de oração, de adoração, de obediência, como se não pudéssemos ter mais vontade de orar, ou de meditar nas Escrituras, ou de ouvir bons ensinos bíblicos. Vivemos assim como se não seríamos ensinados pelo Espírito, nem lembrados por Ele, nem guiados por Ele, nem capacitados por Ele, nem transformados por Ele. Como se fosse só da nossa força, ou como se fosse só através de uma igreja, ou de um apóstolo, ou de um pastor, ou de um missionário, como se um homem fosse resolver, ou nós fôssemos resolver, quando a solução vem do Espírito que nos guia à verdade. Romanos 8, Paulo diz que aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Os filhos de Deus não são órfãos, têm o Espírito Santo, mas às vezes vivemos como se fôssemos órfãos, como se o Senhor não estivesse em nós, fazendo morada em nós, pelo Teu Espírito, como se Jesus não estivesse sempre conosco, pelo Espírito Santo, como se estivéssemos sozinhos, largados e abandonados. Mas nesta manhã nós pedimos perdão, Senhor, perdão dessa ignorância, ou dessa negligência, dessa desobediência, e perdão também por ignorarmos a doce voz gentil e suave do Espírito Santo dentro de nós. Perdoa, Senhor, mas nesta manhã estamos entregando o nosso coração. Senhor, veja a parte que está endurecida, quebra com o Espírito Santo. Veja a parte que tem ódio, substitua por amor.
Veja a parte que não tem mais alegria, não tem mais paz. Produza essa alegria, essa paz, pela presença do Senhor em nós, porque é o teu Espírito Santo porque é o Senhor que nos purifica de todo pecado pelo Senhor Jesus e que nos renova pelo teu Espírito Santo. Muda, Senhor, toda a atitude do nosso ser. Pai amado, nesta manhã também oramos por fé, como nós precisamos de fé do Espírito. Tantas palavras negativas sobre o Brasil, sobre a economia, dá-nos fé, criatividade e visão. Visão para crer que no meio de tanto pessimismo, tanta palavra negativa, o Senhor tem um rio de água viva para fazer brotar no nosso coração. E o Senhor tem inteligência para nos dar, criatividade para nos dar, saúde para nos dar, e o Senhor quer nos usar para a glória do teu nome. Dá-nos esta fé que vem do Espírito, que nós possamos silenciar a voz da imprensa negativa e das críticas destrutivas, para ouvirmos a voz do teu Espírito Santo. Renovados pelo Senhor, mudados pelo Senhor, transformados pelo Senhor. Entregamos, Senhor, o nosso coração ao Senhor, a nossa vida, o nosso ser. Pedimos perdão ao Senhor, Pai amado, e ao teu Espírito Santo, pelas vezes que nós o entristecemos, pelas vezes que o ignoramos, ao ignorar a sua doce voz no nosso coração. Oh Senhor, perdoa-nos. O Senhor bem sabe como somos, e o Senhor bem sabe que o coração duro não irá embora, a menos que ele seja quebrantado, e mudado, e renovado pelo Senhor, através do teu Espírito Santo em nós. Nessa manhã, segundo o ensino da tua palavra, estamos dizendo: purifica-nos pelo sangue de Jesus, aviva-nos pelo Espírito Santo, perdoa, Senhor, pela responsabilidade que temos na nossa situação espiritual de frieza e morte. E, Senhor amado, estamos consagrando o nosso coração ao Senhor, para o Senhor dar a vida que o Senhor pode dar, a alegria que o Senhor pode dar, o amor que o Senhor pode dar, a perseverança, o domínio próprio, a longanimidade, também a sabedoria e também o conhecimento, tudo que o Senhor pode dar. Lá no livro de Apocalipse, o Senhor repreendeu a igreja de Laodiceia, dizia que era rica, mas era pobre, dizia que tinha visão, mas era cega. E o Senhor disse: mas compra de mim colírio. Nesta manhã, conforme entregamos o nosso coração ao Senhor, estamos reconhecendo a nossa pobreza espiritual, a nossa cegueira, para receber do Senhor colírio, para receber a vida abundante, para receber o coração quebrantado, no lugar de um coração endurecido, daquilo que só o Senhor pode fazer, na beleza do teu ser, do teu amor, da tua misericórdia. É isso que nós fazemos nesta manhã e nos entregamos para a honra e glória do nome do Senhor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito estejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe.